Salve, salve, galerinha! Bom dia, tudo bem, gente? Desculpa por aquele vídeo rapidinho, é porque eu tava ajeitando o tripé, iluminação, enfim, cara, eu juro que até o final dessa temporada reclusa, eu já vou estar craque nessa questão das lives pro Instagram. Gente, olha só, como eu havia falado anteriormente, hoje, em regra, eu daria 2 aulas. A primeira seria agora de manhã, sobre relevo e seus agentes modificadores, e a segunda, às 14 horas, sobre Revolução Francesa. Só que assim, atendendo o pedido de uma aluna, e que na verdade essa aluna ela é de uma turminha grande, né, de alunos nossos, a minha aula das 14 horas vai ser substituída pelo tio Vitão. Então, cara, fique com ele, feliz da vida nessa sexta-feira com matemática, tá? Então, eu acho que a gente pode começar, né? A nossa brincadeira, a nossa aulinha. Vamos assim, na maciota, hoje é sexta. Se bem que assim, pra gente que tá em confinamento, né, que tá em reclusão, pra mim, ou todo dia é segunda, ou todo dia é domingo, né? Enfim, então, vamos lá começar nosso bate-papo. Na verdade, antes disso, eu queria agradecer a todo mundo que tem visto os nossos vídeos, que tem compartilhado, que tem participado das nossas aulas, né? Também quero agradecer aqui, um agradecimento especial a toda a equipe do Saber Mais. Lorena, Manu, Carol, Vitão, Breno, Luana, né? Porque afinal, cara, tá todo mundo fazendo assim um trabalho incrível nesse período, né? Hoje a gente teve uma reunião de equipe, a Lorena até deu uma bronca na gente falando, galera, ó, começou às 8 da manhã, termina às 19 horas. Por quê? Porque senão, do jeito que a gente é workaholic, a gente vai estar o tempo inteiro preocupado com aula, preocupado com o trabalho e não vai ter a nossa vida pessoal. Então, ó, fica a dica também. Vocês não estão de férias, a gente não está de férias, só que a gente precisa realmente cumprir essa rotina. Saber o que é dia, o que é noite, né? Porque às vezes a gente fica tão confinado que, né, enfim, nem na varanda a gente vai, a gente precisa ter horário para estudar, para ver uma série, para poder fofocar com os amigos através de videochamada. Enfim, esse é o grande desafio nesse momento. É a gente saber realmente separar o nosso tempo e separar a nossa rotina. E aí, pensando nisso, para os alunos do Saber Mais, a partir de segunda-feira, a tia Lu vai estar dando assim uma coordenada especial, do tipo, né, como montar uma rotina e sobreviver ao momento de clausura e de reclusão. Vamos lá, gente, quem já tá aqui com a gente? Oi, Yasmin! Dramos, que bom que você entrou! Gente, obrigada aí. Ó, a tia Lu, assim, ela é meio topeira, eu não consigo ficar respondendo todo mundo e tudo, mas assim, à medida do possível, eu já vou me adequando a esse processo. Belezinha? Então, Simbas, né? Relevo e seus agentes modificadores. Gente, vamos lá. O que é o relevo? O relevo, ele é um conjunto de formas físicas que compõe a superfície da Terra, né? Ou seja, ele é o quê? A parte superficial da litosfera. Lembra que na aula sobre o planeta Terra eu falei sobre as 3 camadas da Terra? Então, rapidinho, só aquela revisão. Litosfera, a camada sólida, superficial. Hidrosfera, a camada aquática. E atmosfera, a camada de ar. Vulgarmente falando, é isso. Tá? Então vamos lá. Então o relevo é um conjunto de formas físicas que compõe a superfície da Terra, sendo parte superficial da litosfera, ok? Onde as transformações geológicas elas se expressam mais nitidamente. E também é onde habita os seres humanos e a maior parte dos animais, beleza? Porque a maior parte dos animais, gente, né? Porque nós temos animaizinhos aquáticos. Que lindo! Fechou? Então tá, vamos lá, olha só. A diversidade das formas do relevo ela é consequência do processo de formação do nosso planeta, certinho? E também dos agentes modificadores. Lu, que agentes são esses? A gente vai falar mais pra frente, mas vamos lá, só pra gente já introduzir. A gente tem 2 tipos de agentes. Os agentes internos, ou também chamado endógenos, lembra? Dentro, né? Que a gente pode falar que são o quê? Vulcanismo, tectonismo. Só um minuto, gente, meu pai tá me ligando, recusar, né? Eu estou em aula, então vamos lá. Então, quais são esses agentes internos? O vulcanismo,
o tectonismo e os abalos sísmicos, né? E os agentes externos, água, chuva, água no geral, vento, gelo e a ação do próprio ser humano, belezinha? Então tá, vamos lá, né? E a ação tanto dos agentes internos quanto dos agentes externos, o que eles fazem? Eles provocam mudanças na superfície terrestre, sacou? Então o que vai acontecer? Cara, quanto mais mudanças do tipo que um tipo de relevo sofre, né, mais antigo ele pode ser considerado, enfim, beleza? Ok? Então vamos lá. A ciência que estuda as composições e variações nas formas de relevo, olha só o nome, geomorfologia, que parece, se eu não me engano, é uma ciência que ela fica entre a geografia e a geologia. Professora Luana, se você estiver acompanhando, Luana não, perdão, professora Lara, se você estiver acompanhando a gente aí, me confirma, belezinha? Se é isso mesmo. Se a geomorfologia é a ciência que fica entre a geografia e a geologia, belezinha? Então, só uma introduçãozinha básica do que é o relevo, e agora a gente vai para quê? Para as formas ou para os tipos de relevo, tá? O relevo terrestre, ele apresenta 4 formas ou tipos: montanha, planalto, planícies e depressões. Fechou? Gente, depressão nesse caso é forma de relevo. Não é aquele estado que você não quer fazer absolutamente nada, que tá dando em mal galera nesse período de confinamento, tá? De reclusão. Belezinha? Então, vamos lá comigo? Cara, olha só. Eu não sei se dá pra ver direito, eu acho que não. Ó, eu vou aproximar só um pouquinho a câmera, mas assim, eu tentei fazer uns desenhos. Vem, câmera, vem, tripé. Ó, eu desenho bem pra caramba, pra não falar outra coisa, tá? Mas assim, só pra vocês terem mais ou menos uma noção. Eita, agora me lascou, porque eu tirei da posiçãozinha, mas gente, eu acho que dá aqui. Pra gente continuar nossa aula. Luciana, foca. Isso, que lindo. Peraí. Tá? Então, vamos lá. Recursos naturais nada estilísticos. Certinho? Ó, vocês estão vendo uma sombra aqui? É do meu esposo, porque, tipo, ele tá me ajudando a recolocar o tripé e a câmera no lugar, tá? Então, enquanto ele faz esse trabalho, assim, de auxílio, beleza? E também atrapalhando a minha aula. Tô brincando, amor, né? Dando essa força, a gente já vai começando a falar. Então, vamos lá? Então, de novo, as 4 formas predominantes de relevo, né? Cadeias de montanha ou montanhas, planaltos, planícies e depressões. Então, vamos falar primeiramente sobre as cadeias de montanha, né? São partes do relevo que apresentam maiores altitudes. Gente, o que é altitude? A distância vertical, ó, né? Vertical, sacou? Perdão, horizontal. Vertical, desculpa. De um ponto medida a partir do nível do mar. Então, ó, nível do mar tá aqui, né? Faz quanto que o nível do mar tá aqui. A altitude, tipo, a distância vertical a partir de ponto zero, que é o nível do mar, sacou? Então, quanto mais para cima, maior a altitude. Quanto mais para baixo, menor a altitude. Onde é que é mais fácil respirar? Vamos lá? No Rio de Janeiro ou no Peru? Gente, Rio de Janeiro, por quê? Porque o Rio de Janeiro, ele tá a nível do mar. Já o Peru, no caso, vamos colocar a cidade de Machu Picchu, tá bem acima do nível do mar, tá? Então esse é o conceito de altitude. Aí vamos lá, voltando aqui para cadeias de montanha, né? Elas constituem, grandes elevações da crosta terrestre, cujo o relevo ele é acidentado com encostas íngremes e os vales profundos, certinho? Ó, ele é um tipo de relevo geologicamente recente. Por quê, Lu? Porque é o seguinte, por ele ser muito alto, ele não teve tanta ação dos agentes modificadores, tá? Então, ó, se você vê aquela montanha bacana, você já sabe, epa, peraí, Lu falou que é geologicamente recente, ou seja, não teve tanta não teve tanta ação dos agentes modificadores aqui, tá bom? Belezinha? Olha só, então vamos lá. Quando grupos de montanhas ou serras
localizam-se paralelamente, né, uns aos outros, formando uma espécie de parede. Temos as cordilheiras. Então, aquela história do... Gente, todo mundo já deve ter ouvido falar na Cordilheira dos Andes, que fica na América do Sul, né? Então, o que são essas cordilheiras? De novo, grupo de montanhas ou serras localizadas paralelamente, beleza? Bem próxima uma das outras. E aí, vamos lá, só exemplos de cadeias de montanhas ou de cordilheiras, né? Cordilheira dos Andes, como eu já havia falado, e a cordilheira do Himalaia e os Alpes. Belezinha? Tranquilão? Fechou? Então tá bom. Vamos juntos? Olha só. Agora a gente vai para os planaltos. Como o próprio nome já diz, né? É o tipo de relevo. Ao mesmo tempo que ele é plano, ele tem lugares altos. E é justamente o relevo aonde, sim, o nosso Pedredinho lindo, querido, idolatrado, salve, salve, está localizado. Então, quando fala, qual que é o relevo do Centro-Oeste, né? Do DF? É um planalto. Então, vamos lá. O planalto é o seguinte, ele é um pouco mais alto do que as planícies e bem mais baixo do que as montanhas ou do que as cadeias de montanhas, tá? Então, vamos lá. Esse tipo de relevo apresenta diferentes formas, né? Como morro, serra ou chapada, né? A galera já deve estar pensando, caracas, aí, saudades de ir pra chapada, tomar um banho de cachoeira e ficar de boa. Então, a chapada é um dos tipos, né, de planalto. Fechou? Então, vamos lá. Uma característica importante do planalto é o fato de já ter passado por um processo intenso de erosão. Lembra que eu falei? Vamos lá. As montanhas são tipos de relevo relativamente recentes, ou seja, geologicamente recentes. Já os planaltos não. Como eles são planos e eles têm algumas elevações, cara, o que isso significa, bicho? Muita erosão, sacou? Para quê? Para que tivesse realmente esse tipinho, né? Tipinho é ótimo, Luciano. Para que realmente tivesse essa forma, tá? Belezinha? Aí, olha só, o que acontece? As bordas do planalto, elas podem ser escarpadas, não sei se dá para visualizar, né? Que são o quê? Os paredões abruptos. Então, quando você tem paredões abruptos no planalto, você tem as formas escarpadas, certinho? Ou apresentar rampas suaves. Por isso que eu falo, planalto, a parte plana são as rampas